Olá, boa tarde, assinante da Jolivie, assinante do Remédio Natural. Seja muito bem-vindo a mais um webinar com a doutora Denise Carreiro, nossa consultora e nutricionista. Boa tarde, Denise, tudo bem? Boa tarde, Nívia. Boa tarde a todos. Bom, vamos lá. O nosso assunto de hoje é a obesidade. E dessa vez, assim, eu sempre elogio a participação dos nossos assinantes, né, Denise? Porque eles realmente mandam e-mails, mandam perguntas muito bacanas, muito interessantes de serem respondidas, mas dessa vez vocês foram muito especiais. Vocês, de fato, aqueceram o nosso coração aqui. Com certeza. Mandaram muitos elogios carinhosos, muitas palavras especiais também. Então, eu e a doutora Denise, a gente agradece a vocês todo esse carinho que foi recebido por meio dos e-mails. E quando vocês, para deixar assim claro, quando vocês agradecem a mim, quando vocês agradecem a Nívia, saibam que eu sou só um rosto, que por trás de mim existem muitas outras pessoas trabalhando para que o remédio natural, né, seja esse sucesso que é. Então, eu, em nome de todas as outras pessoas que trabalham comigo, o pessoal do vídeo, o pessoal do atendimento ao assinante, o pessoal do designer, as outras pessoas que também fazem os outros produtos, a gente está sempre trocando ideia, trocando informações, né, para atender você, nosso assinante, da melhor forma. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos vocês por esse carinho que foi realmente muito especial dessa vez, receber todas essas palavras de vocês. Então, agora, chega de enrolação, chega de drama e vamos começar a responder as milhares de perguntas milhares, acho que eu dei uma exageradinha. Essas centenas de perguntas que a gente recebeu aqui, como sempre, vamos tentar responder todas. Talvez eu não cite o seu nome, mas a sua pergunta foi um pouco parecida da que outro assinante também esteve fazendo, então presta atenção que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui desse webinar de hoje com outra ideia sobre a obesidade, que, como a doutora Denise fala e que a gente tentou deixar bem claro para vocês nessa edição, que é muito mais uma doença de carências nutricionais do que de excessos, né, doutora? Com certeza, né? E eu acho que é um pouco o que você falou. A gente percebeu que as dúvidas de um era a dúvida de muitos, né? Então vamos tentar contemplar um pouco todos, né, que fizeram. Isso, de toda forma, todo mundo acolhido, todo mundo bem-vindo aqui nesse webinar, nessa segunda-feira. Espero que você tenha uma semana muito boa também. Então a gente vai começar com a pergunta do Marcos Misael, e ele faz uma pergunta muito interessante. A primeira coisa que ele diz é assim, ó: é possível emagrecer sem a prática de exercícios? É possível? Vamos lá? Então, o que acontece é o seguinte, vamos pensar no processo inverso, tá? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, eu preciso eliminar a gordura, né? E ao mesmo tempo, obviamente, quer fortalecer, né? Musculatura. Então o que a gente vai fazer? Exercício, ok. O exercício, ele estimula o uso da gordura como energia, estimula a incorporação da proteína no músculo, estimula a liberação de endorfinas, que vai melhorar toda a parte emocional, enfim, vai aumentar o seu gasto energético. O exercício tem uma série de ações que vão ser benéficas, né? Exatamente, até por causa de liberar essas substâncias que são relaxantes. Só que o que acontece é o seguinte, o exercício estimula, quem executa é nutriente. Então, o que acontece? Se eu não tenho um processo nutricional adequado, se eu tenho deficiências nutricionais para ir lá e efetivamente fazer com que as reações aconteçam. Se eu tenho um processo onde muitas vezes, eu já tive paciente que chegou para mim e falou assim, eu não entendo, porque eu faço exercício e para mim não funciona. Pergunto, o que você come antes de ir? Nada, assim eu chego lá e gasto mesmo. Lembra o que nós falamos? Gordura é defesa. Então, se está faltando energia, está faltando nutriente, o organismo vai e retém a gordura. Então, mesmo fazendo exercício, muitas vezes ele acaba fazendo o inverso. Ele retém a gordura, usa a proteína como energia e ainda causa estresse oxidativo, que é um processo que causa vários danos no organismo. Então, na verdade, dentro de uma lógica, o que a gente deveria fazer? Primeiro, eu preciso detectar esses alimentos inflamatórios e tentar diminuir esses alimentos inflamatórios, entrar com uma alimentação onde eu coma comida de verdade, onde eu tenha nutrientes, aonde eu comendo várias vezes ao dia, eu não preciso comer muito em nenhuma, então eu consigo, né? Existem estudos mostrando que se você consumir, vou dar uma média aqui, de 2.000 calorias
em 3 vezes, café, almoço e janta, você chega a gastar 200 calorias para poder metabolizar esse alimento. E se você consumir as mesmas 2.000 calorias em café da manhã, lanche, almoço, lanche e janta, ou seja, dividir isto em 5 vezes, você chega a gastar até 400 calorias para poder metabolizar esse alimento. Então, a hora que a gente faz esse processo de dividir mais, você come menos por refeição, não dá sobrecarga digestiva, diminui o processo inflamatório, aumenta a absorção e nutre a célula. Porque se a gente não come comida de verdade, a gente não nutre a célula, a gente satisfaz o estômago, mas daqui a pouco o organismo vai estar pedindo mais. Então, dentro desse processo, a hora que a gente regula isso, tira esse alimento inflamatório, dá alimento, mantém a energia regular para o cérebro e dá os nutrientes para executar as funções, inclusive para melhorar nosso gasto energético, aí, a hora que o exercício vem, ele faz com que esse estímulo aconteça de verdade. Então, quando eu associo uma alimentação adequada, uma suplementação, muitas vezes, mas até o cuidado maior com a alimentação que tem esses micronutrientes, associado com uma atividade física, é claro que o efeito vai ser maior, mas você tem mais chance de ter algum resultado quando você trabalha muito bem a alimentação, do que quando você não faz a alimentação adequada, vai lá e faz só exercício. Isso pode ser extremamente prejudicial. Então, o ideal é o quê? Juntar os dois. Mas o que normalmente a gente ouve, né? É comum, a gente estava até comentando isso aqui, né, Nívia, antes de começar, que é muito comum as pessoas falarem assim, eu não gosto de fazer exercício. Tá? Mas esse não gosto de fazer exercício é porque a pessoa pensa assim, naquela academia, naquele horário, no processo marcado, junto com tantas pessoas juntas me olhando. Exatamente, né? E o que é provado e comprovado? Que se a gente se mexe, nem que seja por meia hora por dia, mesmo que em horários alternados, no final de um ano você pode ter os mesmos benefícios de uma atividade física programada. Então, esse processo de andar, de subir escada, descer escada, se mexer. Então, esse processo é ele que efetivamente... Vocês imaginam que se a gente pensar em 40, 50 anos atrás, não tinha academia, não, né? E não tinha obesidade. Ou seja, as pessoas tinham uma movimentação natural. Elas andavam, elas não ficavam só apertando o botãozinho para descer e subir o vidro, né? Não era o controle remoto, enfim, era tudo, pega o carro na garagem, põe na outra garagem, desce, sobe volta, e desce de elevador, né? Exatamente. Então, não era isso que acontecia. As pessoas se movimentavam naturalmente. Subir 3 lances de escada pode equivaler a andar 10 minutos. Então, é comum, eu acho que, acredito, principalmente acho que da minha geração para trás, né? Então, de pessoal vai muitas vezes nessa faixa etária de 50 para cima, muitas vezes não acostumou, não nasceu com aquele processo da academia. Tem gente que ama de paixão e acabou. Né? Não é? A minha filha, nossa senhora, ama de paixão. Então, o que acontece? Tem gente que ama de paixão e faça bom proveito, desde que se cuide, né? Atividade moderada, com cuidados, para não dar estresse metabólico oxidativo. Mas tem gente que já não gosta muito. Eu faço pilates por livre e espontânea pressão, ou seja, preciso fazer alguma coisa, então eu faço pilates. Mas o se movimentar é aquilo que efetivamente vai fazer a diferença na vida de uma pessoa. É não ser sedentário. Não ser sedentário é diferente de fazer atividade física programada. Não é não? Sim. E o que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que você dê 10.000 passos por dia. Pode parecer assustador esse número? Pode. Mas se você for realmente contar os seus passos, você vai ver que não é tão absurdo assim, não é impossível dar 10.000 passos por dia. Então, use a sua tecnologia ao seu favor. A maioria dos celulares hoje tem contador de passos. Eu vivo, todo dia eu checo o meu. Você já viu, essa parte tecnológica já é com você, viu? Eu todo dia dou uma checada no meu. Eu não consigo atingir os 10.000 por dia, mas eu já faço academia, então... Dá uma contrabalançada. Eu acho que chega, eu vou todos os dias, cada dia, faço uma atividade diferente, então tá lá. Então, olha aqui, Marcos, caminhe.
Esse é o segredo. Desça um ponto antes. Se você usar carro... Sobe escada, desce sobe escada. Dê volta em torno da mesa, não usa o elevador. Com certeza você vai encontrar um jeito de dar esses 10 mil passos aí por dia, né? Com certeza. Bom, a próxima pergunta, Denise, é da Cida Lawar, que é uma dúvida que aqui você mesmo reparou enquanto você lia as perguntas antes da gente começar essa transmissão, que é a dúvida de muita gente. Então, ela quer saber qual alimento contribui mais para o aumento da gordura abdominal. E tem muita gente também que diz que emagrece, mas a gordura abdominal continua ali, continua aí incomodando. Lembrando que a gente não está falando aqui de emagrecimento como aparência, né? Como estar magro, estética, né? Não. Aqui a gente está falando só sobre saúde. Então. E uma coisa tá ligada na outra, né? Mas por isso que a gente fala que a gente precisa emagrecer, precisa melhorar para emagrecer e não emagrecer para melhorar, né? Sim. Então, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que, assim, a gente não tem um alimento. Da mesma maneira que não tem uma bala de prata que vai resolver a vida, né? Isoladamente, também não tem aquela coisa que isoladamente é causa de um processo tão complexo como a obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, ela tem vários fatores, desde predisposição genética, até fatores de alterações hormonais, alimentares, sedentarismo, então são vários fatores. Então a gente procura na alimentação pensar nos principais fatores que podem estar contribuindo para um processo inflamatório, já que a obesidade é uma doença inflamatória. Por que vocês percebem que, e muitas perguntas vieram nesse sentido, da dificuldade da diminuição da gordura bandida, da gordura abdominal? Exatamente, foram muitos e-mails mesmo, tá? Sobre gordura abdominal. E a gordura abdominal, ela é uma somatória de uma gordura visceral que a gente não enxerga, mas é aquela que pode levar, por exemplo, para uma gordura no fígado, né? E a gordura subcutânea, que é aquela que você enxerga. E essas duas gordurinhas associadas, em especial a que a gente não enxerga, são produtoras, de substâncias chamadas de pró-inflamatórias. E substâncias pró-inflamatórias aumentam a resistência à insulina, que aumenta a gordura abdominal. Então, isso entra num círculo vicioso danado. Só que essa gordura abdominal é muito mais um processo inflamatório do que porque eu comi mais do que gastei. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, eu faço atividade física, eu até diminui peso, mas a gordura abdominal não diminui, porque a gordura abdominal é um processo inflamatório. Então a gente tem que pesquisar dentro de cada organismo que fatores estão contribuindo para que haja esse aumento de substâncias pró-inflamatórias, seja alimentos que pode estar consumindo, que pode estar causando isso, seja uma disbiose intestinal, um desequilíbrio da microbiota intestinal, que pode ser pior dependendo da predisposição genética, produzindo endotoxinas que causam resistência à insulina, é chamado de endotoxemia, né, que leva ao aumento de resistência à insulina. Certo. A gente tem que pesquisar em carências mesmo, deficiências nutricionais de vitamina D, é fundamental a vitamina D para a ação da insulina, é fundamental o ômega 3, o magnésio, o zinco, o vanádio, o cromo, são nutrientes que sem eles a insulina não age. Então, nem consegue usar a gordura como energia, nem consegue incorporar a proteína adequadamente no músculo. Então, a gente precisa pesquisar para cada um esses fatores em conjunto, pensando nessa individualidade. Agora, vamos falar assim, o que é mais comum? Aí eu posso falar, tá? As coisas que a gente percebe que são mais comuns. Os alimentos como a proteína de leite de vaca, elas são consideradas insulinogênicas. Então, elas podem fazer dar pico de insulina, que é uma das maiores, é o principal desencadeante da resistência à insulina. Então, é aquela história que a gente já colocou, que na Universidade de Harvard eles já diminuíram ao máximo o consumo de leite, principalmente por relação com câncer, para quem é predisposto, e com resistência à insulina, que leva a obesidade, diabetes, etc., para quem é predisposto. Então, derivado de leite, sem dúvida. Aí, ainda dentro das perguntas que já fizeram, já estou contemplando elas,
Mas e o queijo? E o iogurte? Então, eu preciso 10 litros de leite para fazer 1 de queijo ou de iogurte. Então, é onde você concentra as proteínas inflamatórias. E esse processo inflamatório causado pelo derivado de leite não tem nada a ver com a lactose. É proteína mal digerida, nem com a gordura. Tanto é que a manteiga não precisa nem ser tirada da alimentação. Agora, existe algumas proteínas de leite menos alergênicas? Sim. De búfala, de ovelha e de cabra tem menor potencial alergênico. Mas é só isso, é menor potencial alergênico. Então, não é que não é alergênico. Não é que não é. Então, se existe um processo inflamatório, se a pessoa precisa eliminar uma gordura abdominal, se isso, porque a gente sabe que isso compromete qualidade de vida, principalmente a médio e longo prazo. Então, sem dúvida nenhuma, antes de qualquer coisa, é saúde. Então, se isso a gente precisa fazer, então eu preciso sim evitar esse consumo diário e, ao mesmo tempo, trazer para o organismo o maior número de defesas possível, que vem a partir de legumes, verduras, frutas, né, cereais integrais e muitas vezes até uma necessidade mesmo de tomar determinados suplementos. É sempre bom que seja indicado por um profissional para adequar a sua individualidade, mas alguns nutrientes como vitamina D, como ômega 3, como probiótico, como vitaminas e minerais, eles ajudam esse processo porque eles são anti-inflamatórios, eles melhoram a ação da insulina. É claro que a gente com uma alimentação mais saudável você consegue ter esses micronutrientes, mas tem pessoas que elas têm necessidades aumentadas por algum fator. E aí é que nesses casos, muitas vezes, que ela fala, eu já fiz tudo, eu mudei a alimentação, eu fiz uma atividade, eu faço uma atividade regular, eu diminui os alimentos inflamatórios, eu tô me hidratando bem, eu tô comendo em horários regulares, tá tudo bonitinho. Por que eu não diminuo uma gordura abdominal? Porque é um processo inflamatório. E como é uma doença, em determinadas situações, para mim funcionar igual ao vizinho, eu vou precisar ter um pouco mais daqueles nutrientes que são as matérias-primas necessárias para que essas ações, tanto anti-inflamatórias, se corrijam, como uma microbiota também se corrija para diminuir o processo inflamatório e como melhorar nutrientes que vão determinar a ação da insulina. Então, a gente precisa muitas vezes associar esses fatores. Certo. E aqui a gente só consegue trabalhar, né, Nívia, com o que é mais generalizado, né? O que é individualizado não tem jeito, precisa estar procurando mesmo, né, um profissional aí da área da saúde que tenha esta abordagem, né? Certo, e lembrando que nenhum dos nossos conteúdos, né, substituem consultas médicas. Nunca. E com qualquer outro profissional da saúde. O que a gente está aqui é te dando informação, te dando material para você chegar na sua consulta, sentar e conversar com o profissional de saúde que está te atendendo de forma igualitária. Né? De você apresentar para ele e falar, olha, eu queria tentar isso, o que você acha? É para ser uma troca, né? É por isso que a gente está aqui, para dar esse tipo de informação. Então, você que está chegando agora, a gente está fazendo mais um webinar com a doutora Denise Carreiro, nossa consultora, uma super nutricionista que está aqui do nosso lado há quase um ano, né, Denise? E a gente está falando sobre obesidade. Eu vou falar agora da pergunta da Marta Inês Zanon. Ela quer saber por que depois do início da menopausa é impossível emagrecer. O peso vai aumentando 1 a 2 quilos ao ano, mesmo com controle alimentar. É mesmo impossível, Denise? Não, eu não acredito que seja impossível. O que eu acredito que notícia boa. O que eu acredito é que é mais difícil, mas esse é mais difícil, ele está relacionado muitas vezes com algumas insuficiências hormonais, né? Porque a gente fala, não é nem carência, é uma diminuição natural de determinados hormônios, que é próprio, característico dessa fase da vida da gente. Porém, essa diminuição natural dos hormônios, elas não deveriam implicar tanto assim em mudanças funcionais, porque é um processo natural. Só que muitas vezes existem alguns fatores que estão associados que fazem com que aquilo que deveria ser um processo natural, ele de alguma maneira se exacerbe.
E uma coisa bem simples pra gente, né, definir isso, independente da menopausa, tá? Às vezes você pega um casal no consultório, né? Tá lá o homem e a mulher, os dois querem fazer ou começar uma coisa junta para mudar o hábito, para tentar diminuir o peso, manter um peso mais próximo do saudável. Não é de tabela, tá? É um peso dentro de uma segurança, né? De saúde, né? De buscando saúde, exatamente, não né? estética, como a gente Aí já afirmou aqui. começa, né, Nívia? Faz Sim. todo mundo, orienta a alimentação, faz tudo bonitinho. Aí volta. Aí 2 meses depois, o marido emagreceu 8 quilos, né? E a mulher, então, 1, tá? E aí, assim, aquele desespero. Fizemos tudo junto, fizemos atividade, blá, blá. O que acontece? Eu falo que o homem, ele não tem ciclo hormonal, né? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso muitas vezes, dependendo da pessoa, quando ela tem uma ação da insulina maior no ovário, então esse processo da ação da insulina no ovário, ela desequilibra hormônios que vão dificultando mais ainda esse emagrecimento, principalmente porque quando a insulina age no ovário, ela favorece gordura em quadril, coxa e braço. E vocês vão perceber que, por incrível que pareça, essas gorduras são mais difíceis de tirar do que a abdominal, que já não é muito fácil, né? Que já incomoda muita gente, né? E aí isso tem relação com esse desequilíbrio hormonal dessa faixa etária. Aí o que a gente tem que fazer? Brigar contra, né? Então, assim, sempre, como a Nívia falou, procure um médico que seja dentro dessa área, que possa avaliar para ver se tem alguma coisa que dá para fazer para essa regulação hormonal. Que te escute. Hoje em né? dia tem muito disso, né? Hoje em dia tem tantos recursos, tem hormônios bioidênticos, tem fitoterápicos que podem regular esse hormônio sem pôr a pessoa em risco, né? Mas Muito precisa bom. procurar um profissional competente e que realmente, como a Nívia falou, discute isso com você. Dentro da alimentação é tudo que nós já falamos até agora. Então, eu não acredito que não dá para emagrecer, porque o público que me procura é muito esse público, né? De mulheres que já estão na fase de menopausa, etc. E olha, é muito difícil ter um paciente que não perde peso. Até o meu marido brinca, ele fala assim, estudos científicos comprovam, funciona para quem faz. Tá? Então, normalmente, fazendo uma alimentação legal, uma atividade regular e, se necessário, um acompanhamento clínico para fazer regulações hormonais, para ver se não está com hipotireoidismo subclínico. Porque uma desregulação hormonal é que nem quando eu falo em nutriente só age em conjunto. E muitas vezes um desequilíbriozinho aqui hormonal pode fazer um efeito, né, nos outros. Então, o que eu acredito é isso. A gente tem que procurar tudo que pode fazer você equilibrar o teu organismo. E a partir daí, eu não acredito que não haja um emagrecimento saudável. Tá bom? Certo. Olha aí, Marta. Sua pergunta respondida brilhantemente. Mais uma pergunta é da Ana Maria Viale Morel. Ela rasga em elogios pra gente. Obrigada. Fica mais uma vez o nosso muito obrigada aqui. E a pergunta dela, Denise, é se o açúcar de coco é considerado adoçante e se aumenta a permeabilidade nociva na membrana intestinal. Lembrando que o intestino aí é super importante também para a questão da obesidade, né? E de tudo, né? Funcionamento físico, mental e emocional. O intestino, ele determina. Sim, o que a gente vê é que açúcar faz isso, né? A sacarose. Dos outros açúcares, a gente não tem nada que ainda comprove que ele possa fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Tanto é que eu venho usando o açúcar de coco. Eu uso na minha casa, meus pacientes vêm usando. Eu tenho pacientes que usaram e assim, melhorou o índice de glicemia, melhorou todo o processo. É óbvio que a gente não vai estar usando o dia todo, o tempo todo, principalmente em dosagens altas. Então, a gente vai fazer doce o quê? Uma vez, 2 por semana? Né? E aí, para pôr lá uma colherinha de chá, 2 colherinhas de chá num café, então essa quantidade é muito pequena. Então, não uso com parcimônia. Eu não vi até hoje nenhum estudo que falasse, tá, sobre a ação do açúcar de coco interferir na permeabilidade do intestino, ao contrário. Então, até hoje eu nunca vi nada sobre isso. Eu falo que a gente nunca fecha, né, as portas. Sim. Porque é por isso que você fala que a nutrição é uma ciência em evolução, tá bom? Mas dentro do que a gente está percebendo hoje,
Tanto a frutose 100% natural para quem não é diabético e você usar quantidade pequena por vez também não é problema. Eu não tô falando de xarope de milho invertido, que é aquela encrenca usada em alimento ultraprocessado, tá? É Atenção uma nos frutose rótulos. tirada na fruta, chama frutose 100% natural. O açúcar de coco em quantidade também, né, com razoável, nunca vi nada que prejudicasse, nunca observei isso em nenhum paciente, nem na minha casa eu também utilizo de vez em quando. O agave orgânico, porque o problema desses... Ai, tem alguém que perguntou do agave aqui. Eu tô juntando a pergunta eu aqui, vou tá? pegar o nome da pessoa aqui. Vamos lá, quando você vê eu já vou explicando. Isso. O agave orgânico, ele na verdade, o maior problema do agave, tanto do mel, é o tipo de processamento. Então, normalmente o agave orgânico, o mel orgânico tem menos chance de dar problema. Então, dá para usar. Foi a Márcia Rosa, desculpa te interromper, Imagina. mas quem fez a pergunta sobre o agave foi a Márcia Rosa. Olha aí, Márcia, sua pergunta tá respondida. Tá bom, então dá para usar sem problema. Stevia, a gente tem alguns produtos que estão cada vez mais melhorando o sabor. A stevia até hoje não tem nada que efetivamente se comprove que causa problema. Alguns outros adoçantes que estão sendo usados, como xilitol, talmatina, há muita controvérsia, né? Então você tem, não, é bom, não é. Então, na minha opinião, é o seguinte: a gente nunca efetivamente pode fechar e falar assim, esse é o melhor, esse. Então, esse o que eu funciona. procuro, este não causa problema, a gente não consegue ter isso ainda, tá? Porque tudo isso... Eu acho que nem vai ter, né? Porque cada pessoa é uma, como é que vai... Mas de vez em quando, por exemplo, começaram os estudos sobre o aspartame, sobre a sacarina, sobre a sucralose, e já começaram esses estudos a mostrar que eles causam danos à microbiota, alteram permeabilidade, quebram tolerância imunológica, então, e podem ainda levar à resistência à insulina. Então a gente já tem estudos agora que estão mostrando isso, coisa que há pouco tempo atrás também não tinha. Não se sabia, né? Teoricamente, esses que eu falei, eles são mais naturais. Tá. Então, dentro desse quadro, eu acredito que você usando e rodiziando entre eles, se tiver algum que não é muito bom, você não tem excesso. Então, o rodiziar entre eles te dá mais segurança do que usar o tempo todo. Então, eu acho que é uma maneira da gente se garantir um pouco mais um equilíbrio, tá? Tem usado o açúcar de coco no cafezinho de manhã. Fica perfeito, né? Acho que eu só senti uma diferença da primeira vez que eu tomei, porque, né, você tem uma diferença de sabor e isso era independente da escolha que eu fizesse, né? Mas agora já tá... Vai que vai. tranquilamente, com certeza. Tô gostando, sim. Vamos lá, próxima pergunta. Maria do Carmo Define. Ela diz que gosta muito de participar e agradece tanto a mim quanto a você, Denise. E ela disse que já emagreceu 20 quilos e acredita que ainda falta pelo menos uns 10. Que hoje ela tem 75 quilos e 1,65 m. Embora tenha emagrecido, ainda tenho o abdômen volumoso. Que alimentos devo consumir ou não consumir para resolver isso? Além daqueles com potencial alergênico, né? O leite e os derivados, o glúten, a soja, tem mais alguma coisa que ela tem que prestar atenção? Então, fora esses que a gente já sabe que são mais comuns, porque leite, glúten e soja são proteínas de difícil digestão, proteínas que são inflamatórias com tudo que a gente já explicou e altamente consumidas. Por isso que esses são os mais comuns, em função desse conjunto, tá? Agora, pode existir algum outro? Pode. Daí a dica que a gente sempre dá de evitar monotonia. Tá? Então, tem pessoas que a carne vermelha não é muito boa. Tem pessoas que o frango pode não ser muito bom. Certo. Tem pessoas que o milho pode não ser muito bom. Então, o que acontece para a gente poder evitar esse tipo de coisa quando a gente não tem uma orientação individualizada? Rodizia. Evita aquela história de fazer assim, frango, carne. Então, hoje eu faço a carne, posso até fazer no almoço, esquentar na janta, no outro dia. E se eu tô comendo um pouquinho de cada grupo, um pouco do grupo do arroz, do feijão, da proteína, do legume, da verdura e da fruta, a gente não come muito em nenhuma.
né? Então a gente Certo. consegue aí várias. E aí, como você falou, tem alguma coisa para evitar? De uma maneira geral, é o que a gente já falou: ultraprocessado, que já se comprovou causar um monte de problema no organismo, né? Esses ultraprocessados envolvem os temperos prontos, tudo isso. Então, essas coisas a gente já sabe que inflama o organismo, que desnutre o organismo. E às vezes é o que eu falo: mais importante do que o que você não vai comer é o que você vai comer. Então, é aquele processo de manter esse equilíbrio durante o dia todo, com muita hidratação. Às vezes a hidratação faz a diferença. Então, preste atenção no líquido, porque o líquido pode fazer total diferença aí dentro desse processo, né? Aos poucos, pelo dia todo. E vai um pouco, Maria do Carmo, né? Isso, exatamente. Dentro de tudo que eu estava falando anteriormente. Porque se faz tudo bonitinho, se alimenta bonitinho, qualidade, quantidade, regularidade, faz uma atividade física regular e ainda assim não tem o resultado esperado, aí sim, mais do que nunca, procure alguém para conseguir conversar com você, individualizar esse processo e aí talvez detectar se tem mais alguma coisa que a gente não tem condição de saber de uma maneira generalizada, tá bom? Certo, então vamos agora aproveitar que a gente está aqui chegando na metade do nosso webinar, vamos trazer um pouquinho de polêmica. Opa! Tá preparada? Vamos lá! O Jolando Carvalho, ele quer saber se o consumo dos seguintes suplementos gera obesidade. Já sei. O whey protein, glutamina e creatina, desculpa. Ele diz que consome o whey protein 2 vezes ao dia, 15 ml pela manhã e 15 ml após o treino, à noite. E também consome a glutamina e a creatina após o treino. Faço atividades físicas em média 5 vezes por semana. E aí? Então vamos lá, algumas polêmicas aí no meio, né? É. Bom, Vamos esclarecer. Eu coloquei que uma das coisas que mais tem relação com a resistência à insulina, que pode levar à obesidade, é a proteína de leite de vaca. Whey é a proteína do leite de vaca concentrada, tá? Então, sim, pode levar a processo inflamatório, pode levar a aumento de gordura para quem é predisposto, é sempre aquela história, para quem é predisposto. Então, assim, o conselho que eu dou para quem quer ou precisa usar, porque proteína em geral é muito difícil a gente ter carência, mas para quem quer ou precisa usar, se for usar whey, usa o 100% hidrolisado. Porque aí ele não tem mais a proteína do leite, ele tem só os aminoácidos. E aí é menos risco de dar não só o aumento da gordura abdominal nível, mas qualquer outro processo inflamatório, incluindo câncer. Então, sem dúvida nenhuma, vale a pena trocar ou pelo whey 100% hidrolisado ou pelo whey vegano. Você tem o whey da proteína integral do arroz concentrada, né? Ainda acrescida de aminoácido limitante, então fica um aminoácido igual de origem animal. Você tem o whey onde você mistura o arroz com ervilha, que é aquela história que a gente fala, que é arroz e feijão salvo brasileiro, porque o perfil de aminoácidos do arroz mais o do feijão ou da ervilha, ele vai ser igual ao perfil de aminoácido de origem animal. Certo. Existe alguns também que são a quinoa em pó solúvel, que também é um alimento que tem aminoácido completo, igual de origem animal. Então a gente tem alguns tipos de concentrado proteico que não são inflamatórios. E tem mais uma coisinha aí nessa pergunta certo. dele. Só pra gente terminar o assunto do whey. Fale. Tem alguém liberado pra tomar o whey? Então, 2 vezes por dia, vou te falar ou é uma só coisa. depois do treino? Nem o bezerro devia tomar. Whey. Né? Não devia não, ele não quer. Você dá, ele tem diarreia, não adianta, entendeu? Então assim, não. Para uso frequente, não é indicado a concentração da proteína do leite de vaca. A beta-lactoglobulina que tem no soro do leite, que é a concentração whey, é a concentração do soro do leite. Pois é, a beta-lactoglobulina é a única que nenhum ser humano digere. E ela é concentrada. E aí vocês já sabem o que acontece com proteína que não digere, né? Então, como a gente não tem bola de cristal e a gente não tem a ideia da predisposição genética das pessoas, um alimento de alto potencial inflamatório e que pode ser substituído com efeitos iguais ou melhores, porque aí não tem um efeito inflamatório, eu acho que são coisas possíveis de substituir, né?
Agora, Substituir por aqueles que você... por aqueles que eu a falei, gente estava são falando coisas possíveis de anteriormente, substituir. certo. Então, que tem o mesmo efeito e que não tem o efeito inflamatório. Então, Tá. são coisas viáveis, né? Outra coisa é a glutamina. A glutamina. Tá? A glutamina, normalmente, a gente só usa em casos de real necessidade. Porque a glutamina ela é usada para controlar transtornos de síndrome de má absorção, recuperar o intestino, né? Porque realmente ela mantém a integridade da parede intestinal. Mas ela é realmente um aminoácido fantástico. Porém, existe dúvidas se ela pode também ser alimento de células tumorais. E, de novo, a gente não tem bola de cristal. Melhor não Então, arriscar. você ficar usando isso todo dia, o tempo todo, não é indicado para ninguém. Eu não dou para nenhum paciente. Mesmo quando um paciente precisa tomar a glutamina, ou por diarreia frequente, ou por síndrome de Certo. má absorção, ou porque eu preciso dar uma estabilizada no sistema imunológico, eu uso por um curto período, que vai ser de 15 a 20 dias, máximo um mês. Uso prolongado da glutamina não é indicado para ninguém, tá? Agora, quanto à creatinina, normalmente não tem muito problema. Usado no momento da atividade física, durante esse processo, não acredito que tenha problema, não. Tá certo. Jolando, segue firme aí no treino e presta atenção só um pouquinho aqui no que a Denise disse, que tem como você substituir o whey por outras coisas e também diminuir a quantidade. Se ele toma 2 vezes por dia, só depois do treino... Mas se for o hidrolisado, Já 100% hidrolisado ou o whey vegano, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Ótimo. Respondida a sua pergunta, Jolanda. Próxima pergunta da Cássia Midori de Freitas. Ela gostaria de saber se realmente a chia ajuda no processo de emagrecimento, qual a quantidade diária indicada a ser ingerida e de que forma. Ela pode ser engolida sem mastigar? E ela tem as mesmas dúvidas também em relação à linhaça. Tá. Olha, qualquer fibra que seja rica em fibra, qualquer alimento que seja rico em fibra solúvel, né? E a chia e a linhaça também são ricos em fibras insolúveis. Mas são alimentos, eles têm alto valor nutricional. São alimentos que vão melhorar as bactérias saudáveis, vão regular a glicemia, podem e devem ser utilizados, de preferência, rodiziando com outros alimentos aí, né, que têm as mesmas propriedades. Então, pode ser um flocos de quinoa, um flocos de amaranto, um flocos de aveia, para quem não é celíaco, né, para quem é da Prosatamine certificada, uma farinha de banana verde, uma biomassa de banana verde, uma chia, uma linhaça. Por que eu ampliei isso, tá? Porque eu acho que a coisa mais importante Certo. que tem é evitar a monotonia. Chia, 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 linhaça, 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 linhaça. Então, da mesma maneira que eles são alimentos fantásticos, eles também têm alto potencial alergênico se eles forem usados em grande quantidade todos os dias. E tudo Tá? que é exagerado tem um lado... E tem também aquele ruim. negócio que a gente enjoa Sim, e o organismo também. eu tenho usado Tá? a chia, particularmente, junto com a massa da tapioca. Que é ótima para equilibrar a glicemia. De manhã, pego um pouquinho, ponho 2 colheres bem cheias de tapioca, porque eu não gosto dela muito fina. Eu prefiro ela bem consistente. Misturo com a chia, depois eu tiro e tenho passado uma geleia orgânica, sem açúcar, no café da manhã. Tem me deixado bastante saciada e satisfeita. Saciada e nutrida, então, e essas fibras você pode um dia usar chia, um dia usar linhaça, um dia misturar os flocos de amaranto. Amaranto com tapioca também pode Fica ser. ótimo. Eu faço pro meu neto, misturo a tapioca, flocos de amaranto, ponho salzinho, orégano, misturo, faço ela já temperadinha, Pode passo pôr uma um azeitinho e leva manteiguinha. de lanche. Manteiga também pode Pode pôr. passar uma manteiga, pode passar um azeitinho. Eu ainda não revelei isso aqui para os assinantes, vou falar agora. Eu fiz um check-up, tudo certo, tive umas alterações não muito graves. Um dia a gente fala direitinho sobre o que aconteceu no meu exame, mas não é nada grave, gente, tá tudo certo. E eu fui indicada a tirar o glúten e a lactose da minha alimentação. Eu já tinha reduzido depois que eu conheci a Denise, depois que a gente começou o remédio natural, mas eu nunca tinha entrado de fato a fundo. Então só tem 3 semanas que eu tô experimentando, então eu tô esperando um pouco mais para falar sobre isso, né? E já tem
Já tenho tido resultados e um dia eu vou contar pra vocês, mas vamos esperar ter mais resultados. Então, eu acho Ainda, que né? E a manteiga, que eu lembrei que você falou que a manteiga era uma das únicas coisas derivadas do leite que a gente podia consumir. E eu acabei, foi no sábado, que eu acabei indo no mercado e eu comprei a manteiga e falei, olha, será que fica bom na tapioca? Fica bom na tapioca? Fica muito bom. Tapioquinha com manteiga é muito bom. E a hora que a gente associa uma fibrazinha solúvel, você equilibra você ajuda a equilibrar a glicemia e não ficar com fome daqui meia hora, e né? a fibra insolúvel seria a chia ou a linhaça ou amaranto. E aí, quanto usar por vez? Uma média de uma colherinha de sobremesa para uma porção do que você for consumir é interessante, tá? Não precisa muito mais do que isso. Agora, a linhaça nunca em semente. Sempre triturada, sempre. Eu tenho dificuldade de comer a semente de linhaça, às vezes vem numa salada, assim, eu particularmente não gosto muito não. De novo, a gente não tem a tal da bola de cristal, né? E ela pode favorecer processos como diverticulite. Então, com certeza evita ela sempre triturada, aí legal. E a chia, ela pode usar das duas maneiras, ou na forma de farinha, ou mesmo usar a sementinha de chia. Ela é mais pequenininha, fácil, né? E ela é muito mais fácil eu acho de fofa. ser digerida. Eu acho a chia super fofa. E ela é muito versátil, né? A gente consegue fazer umas coisas. Nós estamos programando umas receitinhas boas aí, né? Depois a gente e fala vocês vão ver das como tem umas coisas boas que a gente tá dando umas desenvolvidas aí. Mas esse meu café da manhã de tapioca com chia e essa geleia sem açúcar, né? Vamos deixar bem claro. A chia é tão versátil, a gente consegue fazer tanta coisa com ela, consegue imitar a consistência de um iogurte, de uma gelatina, de um mousse, e ela dá para substituir a clara de ovo para quem não pode usar um ovo. Então, assim, é altamente nutritiva, é versátil, mas eu acho que variar é bom, porque nem a gente enjoa, nem o organismo enjoa, tá? E aí, sendo por vez, se você quiser usar ela no café da manhã, quiser usar mais um tanto desse no meio da tarde também, problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu acho que o mais importante é só o processo de não ser só ela. Então, variando, tá tudo certo. Tá certo. A Cleonice, ela não deixou o sobrenome dela, então acho que ela vai reconhecer pela pergunta. Ela gostaria de saber se é verdade que misturar frutas diversas, uma vai anular a propriedade da outra. Porque é o que você fala, né? O importante é comer uma fruta a cada 2 horas e meia. Mas se a gente come as frutas misturadas, vai anular o poder da outra? Como que fica? Olha para vocês entenderem como a coisa funciona, né? Quando a gente come, a gente mastiga, a gente manda o alimento lá para o estômago. Fundamental mastigar muito bem, nem líquido com refeição, né? Para cair lá no meio ácido do estômago. Quando isso acontece, esse alimento, ele começa a fazer um movimento de propulsão. E isso vai formando um quimo. O organismo, ele não sabe se é a maçã, a pera, O que acontece? São substâncias, né? Que vão sendo ionizadas, que vão sendo... No estômago, a gente tem digestão proteica. A digestão do carboidrato, da gordura, é principalmente quando vai passando para o intestino. Mas no estômago, esse alimento é preparado. Então, ele é preparado, é ionizado a vitamina e mineral para poder ser absorvida no intestino. Ele sofre uma primeira preparação para quando chega no intestino, as enzimas e os sucos digestivos já serem liberados para acabar e completar essa digestibilidade. Então, a natureza é sábia, a natureza faz as coisas direitinho. Então, essa ideia de que se eu comer a comida com a fruta, se eu misturar uma fruta com a outra, uma coisa perde a propriedade, nada tem como perder propriedade, porque eu estou digerindo o alimento e absorvendo o nutriente. Uma coisa não vai contrapor com a outra nesse processo digestivo. E a gente vai falar assim, mas é que a carboidrato é aqui, a gordura ali, a proteína é aqui. Ok, então vamos falar no feijão? Um feijão é um dos alimentos mais proteicos que tem.
É um dos alimentos que é inclusive considerado carboidrato, mas a dúvida é se é carboidrato ou se é proteína, porque ele é rico em carboidrato, mas é riquíssimo em proteína. A dúvida que a gente não tem é que é bom. Ele tem muitas vitaminas, ele tem muitos minerais, ele tem gordura. Bom, então esse alimento eu não posso comer, porque em cada lugar ele seria digerido de uma maneira. Então isso não existe. Isso é aquele negócio que as pessoas começam a falar para mais confundir a cabeça da gente do que para ajudar. E aí tá? a gente começa a entrar numa piração e... Pelo amor de Deus, só né? piora tudo, né? Com toda certeza. Então você pode sim comer uma salada de fruta, né? Agora, a porção por vez é que tem que tomar cuidado, porque se a gente come muito de uma quantidade Certo. maior de fruta por vez, ela Aí pode sim. dar um pico de glicose mais rápido. Então, por isso que é uma porção por vez, mesmo que seja uma porção de salada de fruta. Não tem como isso acontecer. Uma por vez. Uma porção por Uma vez. porção Não uma por vez. fruta por vez. 5 a 6 porções por dia. Então tá. A gente está entrando já, Denise, na reta final do nosso webinar. Tá passando super rápido. E a Marta Inês Zanol, acho que a gente já leu uma pergunta dela. Sim, que foi aquela relacionada da menopausa, mas ela tem uma outra pergunta que eu achei bastante importante da gente fazer, que pode ser a dúvida de um outro assinante. Ela pergunta se a insônia tem a ver com a obesidade. Então, primeiro, os mesmos fatores que podem interferir para que uma pessoa tenha insônia, pode interferir para que ela aumente a resistência à insulina que leva à obesidade. Por quê? Em geral, a insônia ou o sistema nervoso central, ele também pode sofrer a consequência de substâncias pró-inflamatórias interferindo na formação e ação de neurotransmissores que podem interferir com a qualidade do sono, né? Então, sem dúvida, os processos inflamatórios e as carências nutricionais que levam à resistência à insulina podem também levar à insônia. Mas vamos pensar nesse processo. Se já tem a insônia, o pico da liberação do hormônio do crescimento é durante o sono. E o hormônio do crescimento, ele usa a gordura como energia, preserva o músculo e renova a célula. Por que a gente fala que o horário que você mais usa gordura é durante o sono, né? Elimina a gordura durante o sono. Porque o hormônio do crescimento vai fazer com que essa gordura seja usada como energia. E a melatonina liberada durante o sono, ela é determinante para todo o controle do organismo, de estresse oxidativo, de liberações hormonais, enfim. Como e você até diz, do nosso gasto energético, Como né? você diz, nada importante, né? Quase nada importante. Então, o sono é provado e comprovado que um sono adequado é determinante para que você tenha toda uma liberação, formação e liberação de hormônios que no dia seguinte vão determinar, inclusive, o seu gasto energético. Então, sem dúvida nenhuma, as duas coisas, elas são, uma interfere na outra, né? Então, a obesidade aumenta o processo inflamatório, que pode interferir no sono. E um sono alterado desequilibra a parte hormonal, que pode levar para a obesidade. Mais uma vez, precisa procurar causa, tá? Como eu brinco, nada vem do além, nem se instala do além. Quer dizer, existe causa. Pesquisa pelas causas, porque normalmente o processo que está interferindo em um está interferindo no outro, tá? Certo, vamos só para mais duas perguntinhas aqui antes de nós finalizarmos essa edição desse webinar. A Mary Angélica, ela pergunta se consumir leite de coco, mesmo o industrializado, é uma boa alternativa? Ela tem usado junto com o café, com o mingau, e ela tem gostado, então acho que por isso que, como ela tem gostado, ela quer saber se faz bem. A gente tem o ideal e a gente tem o real, né? Então você fala assim, nosso ideal é que a gente fizesse tudo natural, tudo orgânico, tudo bonitinho, mas nem sempre isso é a nossa realidade, né? Então volta pro tal do saldo positivo, né? Ponha o máximo que você puder de comida natural na tua alimentação, e o leite de coco, ele faz parte daquele alimento que ele é processado, ele não é ultra processado. O que o guia alimentar coloca? Não consuma ultraprocessado. E o processado, use com parcimônia. Então, assim, de repente eu tenho toda a minha alimentação, onde eu trabalho com tudo o mais natural possível, e eu tenho lá, para uma facilidade minha, um leite de coco, né? Pronto. Ok, volta para a história do saldo positivo e relaxa e curte e aproveite, né? Isso é importante.
Ontem foi a primeira vez que eu saí do foco do sem glúten, do sem lactose, e eu pensei, não, hoje vai ser a minha exceção. Hoje tô aqui, tô ótima, voltei, já tá tudo certo. Não é? E o saldo positivo realmente fez toda a diferença. Então, pra gente terminar, eu vou fazer a pergunta do Hélio Faria, que na verdade ele fez um raciocínio aqui. Círculo. Ele quer Ciclo saber vicioso. se tá certo, e eu acho que é esse raciocínio que você, assinante, tem que entender não só para obesidade, mas para ter saúde, Qualidade né? de vida. Então eu vou ler aqui o que ele nos escreveu. O Hélio Faria. Hélio, muito obrigada pelo seu e-mail. Nós comemos os produtos processados e ultraprocessados. Decorre desta função a necessidade do corpo de produzir, como nunca antes produziu, a insulina. O aumento de insulina provoca no corpo a fome e, novamente, iremos à mesma fonte, aos produtos processados. Assim se forma um círculo vicioso que, além da obesidade, todos os adoecimentos que irão se estabelecer. Resumo. Ou trocamos a matriz da alimentação ou não teremos como paralisar o processo. Esse raciocínio tá certo? Melhor impossível, né? E você usou um termo que eu costumo usar, inclusive, nas minhas aulas, tá? Que é matriz alimentar, né? Porque nós podemos ter, se a gente pensa na nossa matriz energética, nós temos fontes de energia de fontes limpas e de fontes que poluem, né? O nosso meio, etc. E, na verdade, a coisa é extremamente parecida quando a gente pensa no nosso organismo. Nós temos fontes energéticas, né? E através de alimentos que também têm nutrientes, que também têm fitoquímicos, que também vão contribuir para que o organismo funcione, e nós temos energia de alimentos que são que é chamado de caloria vazia, né? Não tem nutriente, não tem compostos bioativos e são entupidos de aditivos químicos e substâncias chamadas de neurotóxicas, tóxicas para o sistema nervoso central, que pode levar até a morte neuronal, doenças neurodegenerativas. Ninguém deseja isso. E aditivos químicos e glutamato monossódico e aspartame, ou seja, essas substâncias já se comprovaram, inclusive, causar resistência à insulina. Só que também matar o neurônio, destruir células tolerogênicas do intestino que evitam uma doença autoimune, que evitam um câncer. Então aí entra aquele teu raciocínio. O processo é muito mais amplo do que a obesidade. A obesidade é mais uma doença que é consequência desse nosso meio ambiental e que a gente tem que sair do círculo vicioso e partir para o círculo virtuoso, né? Quer dizer, quanto mais você dá nutriente, quanto mais dá compostos bioativos, quanto mais você nutre a célula, mais você satisfaz o organismo. E com isso, eu tenho um equilíbrio da minha necessidade de comer. Eu tenho um equilíbrio da minha saciedade. E aí, quando eu tô bem, eu escolho o alimento, não é o alimento que me escolhe, né? Fiquei lá 6 horas sem comer. O que vem vai, o que passar foi. A gente não pensa. Pode ser até papel. Né? Principalmente à noite, que é o horário que cai a serotonina, Sim. mais ainda a gente perde o controle de saciedade. Aí vira um saco sem fundo. Então, aí fica um círculo vicioso, porque aí eu vou atrás de porcaria e vai entrando nesse processo. Então, na verdade, a gente tem que ir pro tal do círculo virtuoso, tá? Guarda isso que com certeza, além do teu raciocínio estar certíssimo, eu achei fantástico para a gente poder finalizar esse webinar, porque nós colocamos o tempo todo que a gente tem que melhorar para emagrecer, né? Então, com toda certeza, é só saindo desse círculo vicioso que a gente vai conseguir melhorar para poder, inclusive, emagrecer, tá bom? Entre todos os outros fatores. Então é isso, pessoal. Lembrando mais uma vez, obesidade é uma doença, tem que tomar cuidado. Ninguém tá aqui pedindo para você ter o corpo sarado do verão 2018. Barriga negativa. Barriga negativa, o MUC do ano, né? Ser torneado. A gente não tá falando sobre isso. Nós estamos falando sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar, prazer em se alimentar e ser feliz também, né? Por que não? Então, fica aqui o meu muito obrigado a você.
que acompanhou não só a edição do Remédio Natural, mandou seu e-mail. Desculpa se a gente não pôde responder sua pergunta, mas a gente tem o tempo um pouco contadinho aqui. Agradeço também a todas as pessoas que estão por trás das câmeras, né? Como eu falei no início, sem essas pessoas também a gente não consegue fazer o Remédio Natural do jeito que vocês estão gostando bastante. Agradecer também a Denise, que, né, não precisa, ela dispensa explicações, vocês conseguem entender o quanto ela conhece sobre nutrição. E é isso, Denise, quer falar deixar uma despedida aí para o nosso leitor? Eu é que agradeço. É muito bom a gente ver que está tendo retorno, né? Que as Sim. pessoas estão aproveitando um pouco disso tudo que a gente está tentando passar aqui para vocês, né? Então eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês e com vocês também, tá bom? Obrigada. Tá certo, pessoal. Um beijo grande para vocês, uma boa semana e a gente se vê em setembro. Até lá!